Professor Cláudio Couto, muito boa noite. Boa noite. Eu lembro que o professor Cláudio Couto é coordenador do mestrado profissional em Gestão e Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Bom, professor, há pouco Josias de Souza havia lembrado que na carreira política Jair Bolsonaro não teve destaque. Até quando ele foi candidato à presidência da Câmara, teve só 4 votos lá dos seus pares na Câmara Federal. E essa preferência por Bolsonaro que a eleição desse ano mostrou, o que é que o eleitor queria nesse protagonista, nesse personagem? Era a mudança na gestão pública, a renovação, ou reconheceu nele um salvador da pátria? Olha, eu entendo que esse voto no Bolsonaro, ele pode em boa parte ser explicado como quase que uma decorrência dessa baixíssima votação que ele teve na Câmara. Em que sentido? No sentido de que essa baixíssima votação mostrava que ele não era exatamente um político da corrente dominante dentro do processo legislativo, dentro do poder legislativo. Ele era um político marginal. E ao ser um político marginal e ter aquele discurso tão violento, aquele discurso de negação da democracia, de defesa da ditadura, da tortura, de uma série de questões da chamada pauta politicamente incorreta, o Bolsonaro se colocou como um político antissistema, né? Como o Josias, inclusive, apontou, né? Anti-classe política, antidemocracia, anti-partidos tradicionais. E daí, consequentemente, diante dessa raiva do eleitor, o que houve foi um voto de vingança contra o sistema. E esse voto de vingança se direcionou a ele mais do que a qualquer outro. E eu entendo que esse voto de vingança, no político antissistema, ele se somou a um segundo tipo de voto de vingança, que era um voto de vingança contra a esquerda e particularmente contra o PT. Então, Bolsonaro conseguiu ser, ao mesmo tempo, um candidato de negação de duas coisas: o sistema político como um todo, e a esquerda e o PT em particular, que ao mesmo tempo que eram parte desse sistema político, tinham essa especificidade de ocupar o campo esquerdo. Daí o grande crescimento dele e a dizimação do PSDB, com o seu espaço sendo ocupado por Bolsonaro na disputa nacional. E nós prosseguimos com o professor Cláudio Couto, da Fundação Getúlio Vargas. Professor, o senhor estava falando agora há pouco sobre essa questão da rejeição à esquerda no Brasil, ou dessa guinada à direita, que a preferência de voto, como as pesquisas mostravam, por Bolsonaro, também revelavam. Mas eu queria ouvir do senhor, né, quando se fala na questão do antipetismo, estando aí vinculado com essa rejeição à esquerda, que peso que teve também a eleição de Fernando Henrique Cardoso em 1994? Houve uma fadiga, digamos, de governos que tinham um viés de ideologia de esquerda, desde 94, os 8 anos de Fernando Henrique, depois os 13 anos de PT. Pode ter havido aí ou uma frustração pela não realização de promessas feitas em campanha, que uma mudança, inclusive convidou pelo viés ideológico, poderia trazer ao país, com a priorização de programas sociais e redução da grande diferença social que existe, etc. Pode ter sido aí uma overdose de governo com vínculo à esquerda em nosso país? Olha, no caso do Fernando Henrique, embora o PSDB nasça como um partido de centro-esquerda, e boa parte dos seus membros tiveram uma trajetória oriunda da esquerda, eu não queria que a gente possa considerar o governo Fernando Henrique um governo de esquerda. Acho que foi um governo de centro, né? Até pela composição partidária que teve. Aliança com o PFL. Pela aliança com o PFL, pelas políticas mesmo que perseguiu. Se a gente considerar do ponto de vista econômico, em particular, foi um governo de uma política bastante liberal e daí, consequentemente, não exatamente uma política típica da esquerda. As políticas sociais houve, mas foram relativamente tímidas, né? Um governo de esquerda teria políticas sociais mais aprofundadas, que acho que foi o que aconteceu aí sim no governo Lula. O governo Lula, a gente pode dizer que foi um governo, eu diria, de centro-esquerda, né? Ou talvez de uma esquerda bastante moderada. Acho que isso é o que caracterizou o governo Lula. Embora tivesse no pacote um Michel Temer, né? Pois é, aí já no governo Dilma, né, como vice da Dilma, embora tivesse no pacote, já no governo Lula, uma aliança com partidos que foram também da base de sustentação do próprio governo Fernando Henrique. Né, partidos que, aliás, eu diria, serão base de sustentação do próximo governo, seja ele qual for, né, porque são partidos que aderem a todos os governos. Então isso puxa o governo por um certo centro,
identificado geralmente com o nome de centrão, que acaba tornando difícil você ter um governo seja muito à esquerda, seja muito à direita. Claro, a não ser que você tenha uma disposição à ruptura, né? Muito claramente o que não houve no caso do PT, menos ainda, evidentemente, houve no caso do PSDB. A questão é saber, caso o Bolsonaro venha a ser eleito, se ele tem essa mesma disposição ou se ele seria um político a apostar numa ruptura. Se apostar nisso, pode ser, num certo sentido, que ele se livre desse apoio do Centrão, dessa vinculação ao Centrão. A questão é saber como é que vai governar sem esse Centrão, que hoje, apesar de todos os pesares, com toda essa rejeição ao sistema, elegeu metade da Câmara e metade do Senado. Professor, nós há pouco conversávamos e o senhor fez referência a uma das características desse processo eleitoral 2018, que foi a intolerância. E eu quero ouvi-lo sobre isso. Se nas eleições de 2018 essa intolerância se manifestou de forma muito mais acentuada do que em outras corridas eleitorais, e o que é que explica isso, né? Aquela história, né, do brasileiro, perfil cordial, aquela coisa toda, nós estamos vendo que em todos os ambientes o que prevalecia era a intolerância, uma incapacidade das pessoas, seja no ambiente de trabalho, seja nas famílias e nos mais diversos ambientes, não aceitando o convívio com os contrários e partindo para debates que muito pouco contribuíam para qualquer esclarecimento, mas muito mais para a ofensa. O que foi isso? Bem, a cordialidade, legado brasileiro, até era o termo que o Sérgio Buarque de Holanda, né, o historiador, usava, ela não tem a ver exatamente com gentileza ou com carinho, ela tem a ver com passionalidade. O cordial aí do coração significa o emocional. E eu creio que esse clima emocional, diria até mais, irracional, esteve de fato muito forte, muito presente nessa disputa que nós tivemos agora. Não creio que é uma coisa que surgiu apenas na eleição. Imagino que a eleição seja muito mais o culminar de um processo do que propriamente a causa dele. Nós vemos no Brasil, já de uns anos para cá, uma radicalização crescente do debate político, um aumento do discurso de intolerância, um discurso muitas vezes voltado a estigmatizar o adversário, como se o adversário fosse o repositório de todos os males, fosse o culpado por tudo de ruim que aconteceu, como se ele houvesse, de certa maneira, inventado aquilo de mal que existe na sociedade. E aí, claro, que quando se cria esse tipo de espantalho, né, e começa a se bater no espantalho, fica muito difícil tolerar qualquer coisa que venha em sentido oposto. Acho que a gente veio num clima desse tipo no Brasil nos últimos anos. E entendo, inclusive, que a própria candidatura do Bolsonaro é a consequência disso. Um candidato que sempre vocalizou a intolerância, né, o discurso de ódio, o discurso contrário a qualquer tipo de adversário como legítimo, ele acabou se beneficiando desse ambiente, recebeu muitos votos por conta disso e continuou a alimentar esse mesmo discurso durante o próprio processo eleitoral. Mas isso por um perfil próprio dele, que já aparecia nas suas atuações como parlamentar, ou como uma estratégia eleitoral? Professor, eu havia deixado uma pergunta e gostaria que o senhor respondesse, que é sobre esse jeito com que se apresentou o candidato Jair Bolsonaro. Se ele, percebendo, foi uma estratégia de campanha, e aí ele se apresentava como um perfil mais agressivo, mais truculento, intolerante com aquilo que ele dizia acreditar e achar que era o caminho ou que rejeitava, etc. Se isso foi alguma coisa pré-determinada e veio no script recebido pelo esquema dele de planejamento estratégico de campanha, ou se ele é assim mesmo, agressivo, truculento e intolerante. Não, eu acho que o Bolsonaro é assim mesmo. Ele sempre foi assim, né? Quando a gente volta lá aos anos 90, né? Quando o Bolsonaro já era um deputado conhecido pelas suas declarações polêmicas, ele já dizia todas as coisas que dizia agora, dizia até mais. É lá do final dos anos 90, por exemplo, um vídeo que circulou bastante durante essa campanha eleitoral, em que ele dizia que era necessário matar 30 mil pessoas, era necessário uma guerra civil no país, que a tortura era necessária, que, enfim, era preciso fuzilar o presidente Fernando Henrique Cardoso, época do presidente Fernando Henrique, anos 90. Então não há nenhuma novidade nessa fala do Bolsonaro. Ele entra, inclusive, na vida pública, depois de ser reformado
reformado do Exército, por quê? Porque tentou colocar bombas nos quartéis do Exército, um ato terrorista. Né? Foi isso que o levou a ser um capitão reformado. Então não há nenhuma novidade, não acho nesse sentido que é uma estratégia. O que talvez seja é uma candidatura muito apropriada para esse tempo raivoso que nós vivemos. Então nada melhor nesse momento, do ponto de vista eleitoral, bem entendido, do que alguém com esse perfil. Ele foi o homem certo na hora certa, digamos assim, do ponto de vista da estratégia eleitoral, e outros parecidos com ele, ou que fingiram ser parecidos com ele, que eu acho que é até o caso do candidato Dória aqui em São Paulo, colaram nesse modelo e seguiram adiante para ter votos. Bem rapidamente, então, uma questão. Se o candidato é assim por perfil de personalidade e histórico de vida, evidenciando isso, eventualmente ele for eleito presidente da República com mais de 50 milhões de votos, dá para dizer que o eleitor brasileiro, a maioria do povo brasileiro, tem esse perfil truculento, incapaz de convívio com os contrários, intolerante e agressivo também? Eu creio que não. Eu acho que muita gente votou no Bolsonaro por essa raiva, esse voto de vingança, e muitas vezes, inclusive, minimizando os riscos reais que um candidato com esse perfil pode ter assumindo a presidência da República. Acho que muita gente achava que ele vai ser controlado pelas instituições, ou entendia que isso era mera bravata, que não era alguma coisa a ser levada mais a sério. Talvez uma parcela pequena, a gente tem visto aí nas ruas já essa agressividade crescendo, de fato achasse que é ótimo, é bom ter um presidente com esse perfil, um presidente que extermine, se possível for, os seus adversários. Agora, outros talvez simplesmente não levavam isso tão a sério quanto talvez devessem ter levado. Muito obrigada, professor Cláudio Couto, por sua presença hoje no Hora do Voto. Obrigado, uma boa noite. Boa noite.